Humanizar para acolher, transformar para incluir. Olá, pessoal de casa, eu sou Cecília Vasconcelos, host do podcast Bengala Verde no Ar, e nós estamos aqui com mais um episódio para falar sobre maternidade e deficiência visual. Como será que é ser mãe tendo uma deficiência visual? Você aí de casa já parou para pensar nisso? Está na dúvida sobre ter filhos ou não? Vamos conversar e descobrir como é isso na prática e desmistificar esse conteúdo? Para que a gente faça isso, nós estamos aqui com a Suzana, nossa querida Suzana, que já foi voluntária aqui do Bengala Verde. Ela vai dar um oi para vocês e daí eu vou explicar como o programa vai funcionar. Oiê, pessoal! Prazer enorme estar aqui e espero compartilhar aí algumas experiências com vocês. Maravilha! Vai tirar muitas dúvidas, inclusive dúvidas minhas, porque eu também quero ser mãe, ainda não sou. Então, já vai me ajudar, que eu vou. Várias das perguntas aqui, gente, eu também quero saber, então vamos descobrir juntos. Bom, o Bengala Verde é patrocinado pela Roche Brasil. Obrigada, Roche, por esse podcast. Esse podcast tem o objetivo de acolher, de ensinar e de trazer informações para pessoas com deficiência visual, familiares, amigos e qualquer pessoa que esteja interessada. Nós trabalhamos temas desde temas médicos, sobre qualidade de vida, diversidade, inclusão, educação da pessoa com deficiência visual e muito mais. Se você tem algum interesse de algum tema que ainda não foi abordado, mande mensagem para a gente, que a gente vai pensar sobre isso. E se você tiver alguém para recomendar que você gostaria que fosse entrevistado, também coloque nos comentários. Por favor, se possível, curta, comente, compartilhe esse vídeo para que a gente alcance cada vez mais pessoas e também se inscreva aqui no canal. Lembrando que o Bengala Verde é uma associação sem fins lucrativos que cuida das pessoas com baixa visão na parte de reabilitação, de pesquisas científicas e de conscientização da população sobre a deficiência visual. Esteja com a gente, nos siga nas redes sociais. Para começar, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher ruiva, de cabelos que estão crescendo, abaixo dos ombros, pele clara, olhos castanhos, nariz pontudinho, lábios finos. Tô vestindo a minha tradicional camiseta do Bengala Verde, que é uma camiseta verde com o símbolo e o nome em branco. E o símbolo, ele é um olhinho com a parte fechadinha do olho em formato de bengala. E eu tô aqui num estúdio de podcast, o mesmo de sempre, que tem uma parede de cimento atrás, tem uma parte estofadinha, tem aqui uma televisão com o símbolo do podcast e tô sentada aqui na frente da Suzana com uma mesa de madeira. Suzana, dá um oi pro pessoal, faz essa audiodescrição, que daí eu vou começar as perguntas. Bom, eu sou descendente de japoneses, então eu tenho os olhinhos puxadinhos, cabelos e olhos escuros, cabelo liso um pouquinho abaixo do ombro, tenho o rosto redondo, um pouco bochechudinha, tô vestindo uma camiseta verde igual a da Cecília, né, da Bengala Verde, com... Eu não sei se é a mesma, porque essa aqui eu ganhei num evento, então ela tem o nome Bengala Verde em letras maiúsculas, em cima o símbolo do olhinho aberto e o fechadinho com a bengala. E embaixo tem o slogan, que é Queremos que você nos veja. Boa. Não é a mesma. A minha, o queremos, tá nas costas. É outra edição da mesma camiseta. Que bom que você veio a caráter, Suzana. Suzana, primeiro, para o pessoal de casa te conhecer, eu queria que você contasse um pouquinho sobre quantos anos você tem, qual que é a sua história, por que você tem deficiência visual, desde quando. Bom, hoje eu tenho 41 anos, eu tenho retinose pigmentar. A minha jornada de paciente, assim, ela foi muito longa, né? Então, eu conheci, por exemplo, eu conheci meu marido com 19 anos e tive a minha filha com 39 anos. Então, foram 20 anos aí nessa busca de diagnóstico, de criar coragem em ser mãe e tudo mais. A minha infância, ela foi, assim, normal, porque eu sempre tive uma visão relativamente boa e a baixa visão, ela foi muito imperceptível para mim na infância e na adolescência. Ela começou mais a partir dos 15 anos, 16, e só a partir dos 18 anos que eu realmente percebi que tinha alguma coisa errada, porque eu comecei a ter a dificuldade de visão noturna.
E, e assim, você percebe, né, no dia a dia que tem alguma coisa errada. Então, a partir dos 18 anos que eu comecei, assim, a buscar um diagnóstico, comecei a ir a médicos, procurar mesmo, pesquisar o que estava acontecendo comigo, porque eu achava que era só uma cegueira noturna, falta de vitamina, alguma coisa assim. E aí, ao contrário de quem descobre na infância, né, que a família, geralmente são os pais que buscam esse diagnóstico, eu acabei tendo essa jornada um pouco, não digo solitária, porque a família sempre ajuda, mas, por exemplo, eu ia nas consultas sozinhas, o meu marido, na época namorado, ia junto comigo. Então, foi uma jornada longa. Mas quanto tempo de quando você percebeu os sintomas até você ter o diagnóstico de retinose? Então, a partir dos 18 anos, eu comecei a ir a médicos e comecei a pesquisar na internet, né? Colocava lá as características e um dia eu descobri, sozinha, assim, em pesquisa, a retinose pigmentar. Eu olhei assim e falei, nossa, eu acho que é isso que eu tenho. E aí, você vai lendo mais um pouco, chega lá no final, tá assim, doença sem cura e sem tratamento. Aí você fala, acho que não é isso que eu tenho, não. Melhor que não seja, né? E ainda fala assim que pode levar à cegueira. Aí fala, acho que não é isso que eu tenho, não. Então, eu ia aos médicos com essa pesquisa em mãos, falava assim, deu uma pesquisada, parece muito com retinose pigmentar, mas será que é isso? E todos os diagnósticos que eu tinha de laudos, essas coisas, era tudo suspeita de retinose pigmentar. Nenhum médico assim que eu passei nessa época colocava lá retinose pigmentar. Era sempre suspeita. Aí chega uma hora que você cansa, né, de correr atrás de tanto médico. E aí eu fui seguindo a vida. A visão ainda estava razoavelmente, né, dava para disfarçar bem. E fui seguindo. Com 23 anos eu casei. Com 24 eu fui morar no Japão. Morei lá por Olha, que uns legal. 3 anos e meio. Voltei depois do terremoto lá de Fukushima, do Ah, tsunami. famoso. Aí voltei em 2011. E aí em 2011 eu resolvi cutucar de novo esse assunto e fui atrás. E aí, nessas pesquisas de internet, eu sempre pesquisei muito em internet. Eu encontrei o Grupo Retina São Paulo. Até então, nessa jornada, você sempre pensa, nossa, é uma doença rara, eu tô sozinha, não conheço ninguém. E aí eu encontrei o Grupo Retina São Paulo e falei, nossa, todos eles têm retinose pigmentar e estão em busca da mesma coisa, né? Que é pesquisa e cura. Então, nessa de pesquisar e encontrar o Retina São Paulo, eu lendo, encontrei também o nome da doutora Juliana Salum. E na época eu tinha plano de saúde também e fui procurar onde que ela atendia. E falei, vou marcar uma consulta. E coincidentemente ela atendia o meu plano. Na época ela atendia lá na Avenida Indianópolis. E aí eu consegui marcar a consulta e em 2012 eu tive meu primeiro diagnóstico com ela. Com Nossa, então demorou certeza, muito tempo até o diagnóstico final. com certeza era retinose pigmentar, sem dúvidas. Aí, a partir disso, eu comecei a me aproximar mais da comunidade, entender melhor o que era essa baixa visão, o que ia acontecer comigo no futuro, e ter contato mais com pessoas mesmo com deficiência visual. E fui entrando em grupos de WhatsApp. Então, nessa época, eu conheci bastante gente, assim, em diversos graus, do comecinho até pessoas que já eram deficientes visuais totais e em diversos níveis de aceitação, né? Então, convivi com muita gente nesses grupos, no meio desses grupos aí conheci o Sony, e aí ele foi me puxando para Bengala Verde. Justo. E daí, como é que você começou a trabalhar no Bengala Verde? Conta um pouquinho pro pessoal. Então, eu sempre gostei muito de mexer com edição de vídeo, e eu participei de um grupo que chamava Olhos Solidários. Eles criaram um grupo, um canal no YouTube, e aí a gente fazia vários tutoriais e eu que editava os vídeos deles, né? E aí toda noite eles faziam os temas para discutir e a gente fazia vinhetas para esses temas. E um dia, eu não lembro como que aconteceu, eu lembro que um dia eu acordei, eu estava num grupo chamado Bengala Verde, que o Sony tinha me adicionado.
Aham. E ia ter um evento, eu acho que foi em 2017. Era o encontro da Bengala Verde. Na Uhum. verdade, era o encontro Retina São Paulo, Retina Brasil, Aham. na Câmara Municipal de São Paulo. E eles iam fazer uma grande divulgação da Bengala Verde, inclusive eles tinham chamado Perla Maio para participar. Olha que legal. E aí o Sony falou assim: me ajuda a divulgar? Aí Uhum. eu, junto com a Carla Souza, que também fazia as vinhetas lá, Uhum. a gente fez vídeo, fez vinheta, divulgou bastante. E nesse dia até o pessoal assustou, porque lotou a sala, tinha gente de pé, os bombeiros proibiram as pessoas de entrarem porque não Nossa, podia ficar de pé. E foi o primeiro evento também que eu participei, assim, presencialmente. Então, foi incrível. quando eu conheci o Sony pessoalmente também, o César, o Rodrigo. Muito legal. Então, foi a partir daí que eles começaram a me puxar e fazer divulgação. E o Rodrigo me convidou para participar, ajudar nas redes sociais. E aí, fui ajudando. Até que em 2023 nasceu a Maria Luísa, eu passei o bastão para Dani. Boa. Ela respondeu, que linda. Gente, ela tá aqui no estúdio, vocês não estão vendo aí em casa, mas tá aqui o marido da Suzana e a bebezinha linda dela. Ô, Suzana, e conta pra gente, né? Como foi esse processo antes de ter a Maria Luísa? Quais eram seus principais medos, dúvidas? Como é que era isso? Eu, assim, quando você descobre que tem uma doença sem cura, sem tratamento e que pode te levar à cegueira, acho que a primeira coisa que você quer é, assim, não quero ficar cega, Uhum, né? Então, tudo que falavam assim, você vai perder mais a visão se acontecer isso, se acontecer aquilo, se você fizer isso, se você fizer aquilo. E dentre esses temas aí, a gravidez sempre foi um fator, assim, que falavam, se você engravidar, você vai perder a visão um pouquinho mais. E aí eu fui adiando, fui adiando, fui adiando, porque eu não queria perder a visão. Eu tinha que trabalhar muito ainda a minha aceitação, né? A minha condição, a minha adaptação. Então, ao longo desses anos, desde a descoberta até ter o contato com a comunidade, trocar figurinhas ali com as pessoas, foi um processo demorado de aceitação e depois de adaptação até finalmente eu chegar na maturidade que eu cheguei ali aos 39 anos, quase batendo nos 40, que parece que às vezes a mulher ela tem um prazo de validade, né? Quando uhum. vai chegando perto dos 40, vai Você vai dando ficando aquela, com medo, ai né? meu Deus, né? Então foram esses os fatores, assim, eu tinha medo de perder a visão, mais ainda do que eu estava perdendo, e aí eu fui adiando, só que chegou um momento que a retinose pigmentar, ela progride muito lentamente, né? Então você não percebe que está perdendo a visão. Uhum. Você só percebe quando você olha para trás e fala, nossa, isso aqui eu fazia tão de boa, né? Agora eu não faço mais. Então chegou um momento da minha vida que eu olhei para trás e falei, nossa, eu já perdi muito da visão. E aí eu odiei a maternidade esse tempo todo, com medo de perder a visão, só que agora eu já perdi boa parte da visão e eu vou ficar sem filho, né? Uhum. E aí eu falei, acho que tá na hora de encarar, né? Legal. Aí eu principalmente, né, criei coragem e a gente foi atrás de médico, foi uma gravidez bem planejada, assim. Que bacana. E você tinha apoio familiar e social para ter o bebê ou o pessoal tinha receio? Então, assim, como eu descobri a doença na fase adulta, então os meus familiares, eles meio que ficaram blindados dessa parte da deficiência visual, né? Uhum. Então eles não sabiam, assim, a dimensão que era, porque eu sempre fui muito independente, sempre fiz tudo sozinha, nunca dependi de ninguém. Aliás, eu sempre fui aquela pessoa que ajudava a família a fazer as coisas, né? Então, precisa de alguma coisa? Liga para Suzana. Então, eu sempre tive essa independência e a família, ela não percebeu, assim, que eu cheguei nesse estágio de deficiência visual. Uhum. Então, para eles, eu sou uma pessoa comum, como Uhum. sempre fui, e eles sempre incentivaram, né? Todo mundo sempre, cadê os filhos? Quando você vai ter filho, né? Uhum. E sempre foi assim. Então, apoio
sempre teve, né? Sempre teve essa expectativa de quando é que você vai ter um filho. Tá certo. E o que que fez você decidir, bater o martelo e falar, não, agora vai, agora eu quero ter mesmo? Ah, eu acho que o fundamental foi bater ali, chegar perto da casa dos 40. Uhum, E na época que a gente decidiu, foi em 2020, que eu comecei a pesquisar obstetra, essas coisas. A minha sogra, ela sempre cobrava, assim, ai, cadê meu netinho japonês? uhum. E eu lembro até hoje que a gente começou, eu começou a correr atrás de médico para ver, né, se estava tudo em ordem. E veio a pandemia. Eu lembro que foi em março que eu fiz a última consulta e aí, de repente, fechou tudo. E a gente adiou um pouquinho esse plano, né, para passar esse isolamento da pandemia. E em 2021, eu lembro até hoje, a gente entrou no consultório da obstetra e o meu marido recebeu uma ligação e voltou falando assim: a minha mãe faleceu de Covid. Nossa. Aí a gente adiou mais um pouquinho essa maternidade e foi levando assim a vida, de novo, né? Não ficou aquela cobrança, preciso ter filho agora. Uhum. Mas foi adiando, adiando e em 2023 veio o positivo. Que legal, muito bom. E como é que foram os primeiros dias com a Maria Luísa, cara? Como é que Nossa, você foi se bem. sentiu? Eu assim, me preparei bastante para esse momento, porque era uma coisa que eu queria. Então, durante a gravidez, assisti todos os vídeos possíveis e inimagináveis sobre gravidez, sobre maternidade, conversei com pessoas e eu achava que eu estava preparada, né? Mas a gente nunca tá. Uhum. Quando a gente chegou em casa, os primeiros dias foram muito tensos, assim, porque a gente de verdade não sabia o que estava fazendo. Mas, assim, acho que o primeiro perrengue foi na maternidade mesmo, porque olha só a curiosidade, né? A Maria Luísa, ela tem esse nome porque é uma homenagem às nossas mães. Hum, Dona Maria, mãe do meu marido, e Dona Luísa, minha mãe. Minha mãe hum, ainda está entre nós aqui, tem 73 anos. E a Dona Maria que faleceu, infelizmente, na pandemia. uhum. E a Maria Luísa, ela estava programada para vir no dia 30 de agosto, que como a minha gravidez era de risco, né? Eu tinha hipertensão, tive diabetes gestacional e por conta da idade acabou sendo uma cesárea agendada. Uhum. Só que no dia 15 de agosto estourou a bolsa e ela quis nascer no dia 16. 16 de agosto era exatamente a data de aniversário da Dona Maria. Olha, Ela quis nascer no dia nossa, da vovó. que linda, Maria, isso Só mesmo. que por ela Até me que arrepiei. Por ela querer nascer nesse dia, ela teve que ficar na UTI, porque Oh, ela meu nasceu Deus. com baixo peso e a oxigenação baixa. E aí já começou primeiro o empecilho, né? Porque a gente sabe que existe a lei de acompanhante para pessoa com deficiente, Uhum, mas a gente nunca para pensar aí quando o acompanhante precisa de acompanhante, né? exato. Porque eu tive alta antes dela e obrigatoriamente eu tinha que ser acompanhante dela na UTI, porque eu estava amamentando. Uhum, E aí surgiu essa questão, falei assim, tá, mas eu vou ficar na UTI com ela, eu vou precisar de ajuda para algumas coisas. uhum, E aí, graças a Deus, a equipe lá da maternidade, ela foi bem flexível, eles até colocaram a gente numa parte lá de isolamento, a gente ficou numa salinha fechadinha, e eles deixaram o meu marido ficar, só que naquelas condições, né? Foi como se fosse um favor, né? uhum. Então, na hora das refeições, só eu comia, ele ficava me olhando. Nossa, Tinha que esperar eu comer para depois ele comer do lado de fora, na lanchonete, alguma coisa. Então, esse foi o primeiro perrengue, né? tá. E essas rotinas de banho, amamentação, troca de fralda, é, sono, como é que foi? Conseguiu adaptar bem? Sim, até que sim, porque
O meu marido, ele tirou férias de 30 dias no começo, né? E como a gente ficou os primeiros 15 dias na maternidade, quando a gente voltou para casa, a gente só ia ter mais 15 dias para que eu Hum, pudesse me adaptar e ele voltar a trabalhar. Então ele ficou assim naquela contagem regressiva. Falou assim, ó, tô fazendo, mas você vai ter que aprender. No começo era tudo ele que fazia, limpava a fralda, me ajudava a dar banho. A gente não teve rede de apoio assim diretamente, porque a minha mãe mora longe e o meu sogro, ele trabalha, não tinha tempo para nos auxiliar, né? Ele dava carona para algum lugar, assim, hospital, uhum, alguma coisa, mas é, dia a dia mesmo era só nós dois. Então hum, ele, meu marido começou a trocar fralda, ajudava a dar banho. E a amamentação foi super tranquila para mim, assim, eu não sei, eu sou do tipo de pessoa que se prepara para o pior, né? uhum. Eu sempre assisti vídeos assim de pessoas que sofreram muito com a amamentação e eu ficava naquele pensamento, nossa, eu vou sofrer com isso, né? Uhum. E foi muito suave, assim. No dia que colocaram ela pela primeira vez no meu peito, eu senti até coceguinha. Falei pra médica, será que tá saindo alguma coisa? Porque eu não tô sentindo nada. E ela falou, não, tá engolindo. Então, pra mim, a amamentação foi a parte mais fácil. Que bacana. E atualmente, né? Ela tem, pessoal aí de casa, ela tem 1 ano e 8 meses. Tem alguma rotina do dia a dia dela? Alguma questão que você fala, nossa, por conta da visão eu tenho alguma dificuldade de cuidado? Ou você não sente nada? Não, hoje eu tô 100% adaptada, assim. Eu cuido dela sozinha, meu marido trabalha fora, então uma vez por semana ele acaba fazendo home office para me ajudar no geral, assim, coisas de Uhum. casa, coisas com ela, de repente um médico, alguma coisa, mas no dia a dia eu fico sozinha com ela. Foi adaptação, né? Que nem a fralda, quando é o número um, a gente consegue só passar o lencinho e tudo mais, né? Mas quando é o Uhum. número dois, eu criei o hábito de lavar em vez de passar o lencinho. Porque o lencinho faz Ah, aquela meleca e eu não você ia não sabe se conseguir. limpou tudo? É, e aí lavando, você sabe, lavou, tá limpo, né? Sim, com Então, certeza. eu sempre que ela fazia, eu ia pro chuveiro, ligava o chuveirinho e eu comprei um avental que vai até quase no pé. Então eu coloco esse avental, levo ela pro chuveiro e lavo. Então eu sei que ela tá limpinha. Que E ela legal. gosta, né? Porque desde recém-nascida eu faço isso, então ela já acostumou. Que bacana. E me conta uma coisa, agora ela já tá andando, né? Sim. É, se ela sai correndo, você perde, você consegue achar? Como é que você faz com a Ah, visão periférica nesse caso aí? eu perco, com certeza eu perco. Se não tiver num ambiente fechado, com portas fechadas, eu perco. Eu uso uma meinha nela de chocalho. Então, toda vez que ela Ah, anda, faz um tim, 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 eu vou seguindo o barulhinho. isso existe, que Existe. Tem legal. até pulseirinha também, que na verdade são coisas sensoriais para a criança desenvolver, né? Só que para gente que tem deficiência visual é muito útil, né? Olha, Então tem a meinha e tem a pulseirinha. Então ela sai correndo assim pela casa, eu vou seguindo o barulhinho. Mas em ambiente aberto, assim, aí fica por conta do papai mesmo. A gente tem aquela cinta, né? Que o pessoal chama de coleirinha. sei, essa eu já vi. É, Que aí. você prende na criança Prende. e aí se a criança for É. longe, ela tá presa, né? Isso para mim é uma segurança de que ela não vai muito longe. Uhum, que legal. E me fala uma coisa, uma outra dúvida também que eu acredito que o pessoal de casa vai ter bastante. É, o medo da criança colocar alguma coisa na boca e você não Ah, perceber. sim. Eu acho que eu tive muita sorte com a Maria Luísa, porque ela é uma criança assim. Eu não sei, acho que a gente tem uma sintonia. Ela. Não sei se ela percebe que eu não enxergo ou se ela é dela mesmo. Ela, antes de colocar alguma coisa na boca, ela me entrega. Ela vem até mim, pega a minha mão e põe na minha mão. Ela só coloca na boca quando eu percebo assim que ela tá fazendo alguma coisa quietinha. Aí eu chego de surpresa assim, falo: "O que que você tá fazendo aí?" Aí ela enfia na boca. Aí eu não posso chegar nessa abordagem com ela. Eu tenho que chegar devagarzinho e falar assim: "Olha, o que que você achou aí?" Aí ela vem e entrega na minha mão. Que bonitinha, gente. Gente, muito fofa, amei. Então vocês estão totalmente sintonizadas. É,
Que bacana. E quem foram as pessoas essenciais, assim, nesse suporte de adaptação com a Maria Luísa, para além do seu marido, que você já contou, né? É, a gente sempre contou com o apoio, né, do meu sogro, da minha mãe também. Então, no geral, assim, no dia a dia, só nós dois mesmo, não tem jeito. Tá. E, e é isso, assim, no dia a dia a adaptação vem conforme a necessidade, né? Então, que nem a questão da meinha, que ela começou a andar. Eu usava até quando ela era bebê, quando ela dormia, ela às vezes se mexia, eu conseguia ouvir ela se mexendo e ia correndo lá para ver se estava tudo bem. É porque no começo a gente tem aquele medo, né? Será que tá respirando? Será que não tá? Uhum. Então ela se mexia e ia lá correndo ver. Tá certo. E algum profissional ajudou vocês nesse processo? Fez alguma adaptação por conta da deficiência visual? Teve algum apoio nesse sentido, não? Não, não cheguei a Bebê. procurar nenhum profissional Oi? ainda. O que que você tá achando, bebê? Hum. Eu queria entrevistar o bebê, mas eu tô entrevistando a Suzana. Adoro a Suzana, gente, mas imagina entrevistar o bebê ia ser demais. A gente ia pôr uma legenda, assim. Entendi. Então, a grande parte do trabalho foi feito por você e pelo seu marido É, mesmo. a gente foi se adaptando no dia a dia mesmo. Uhum. E as coisas vão acontecendo, né? Conforme vai acontecendo, você fala assim, opa, isso aqui precisa de adaptação. Que bacana. E você está contando muito das adaptações práticas. Uhum. Você teve que fazer alguma adaptação emocional? Como que foi esse pedaço? Assim, no começo, pouca gente fala sobre isso, né? Do pós-parto, que tem o puerpério, a mulher fica com os hormônios todos alterados. E eu tive, eu me considero uma pessoa, assim, muito centrada emocionalmente, mas depois do parto, eu senti que teve uma época que eu senti assim, é uma coisa muito inexplicável. Eu ficava sozinha com ela e eu pensava, nossa, eu tô sozinha com ela. E eu contava as horas para o meu marido chegar em casa logo, sabe? Então, eu fazia de tudo para ela dormir logo e o dia passar rápido, sabe? Eu não sei explicar qual é esse sentimento, mas depois eu vi que é muito comum no puerpério, né? Ter não chega a ser uma depressão, mas é um sentimento inexplicável, assim, que os hormônios causam na pessoa. Tem mesmo. Acho que chama blues, uma coisa Tem o assim. baby blues e Isso. tem a depressão pós-parto. Não chegou a ser uma depressão pós-parto, mas Uhum. é um negócio, assim, que eu nunca imaginei sentir. Mas passou. Mas Graças passa. a Deus passa. Que legal. E o que você imagina para o futuro? Você tem algum medo, alguma angústia, ou você sente que você vai continuar se adaptando como você já está adaptada? Eu acho que agora eu me sinto muito mais segura na questão de adaptação, porque medo a gente tinha, né, até acontecer. E aí, como aconteceu, a gente vai encarando, o dia a dia, a rotina vai te fazendo mais forte, vai te amadurecendo, vai fazendo com que você adapte mesmo a sua vida, a sua rotina ao bebê, né? Então, eu acho que se eu tivesse essa maturidade antes, eu teria, com certeza, teria tido ela bem mais cedo. Entendi. E o que que você acha que a sociedade precisa aprender sobre ter filhos tendo uma deficiência visual? Eu acho que a sociedade precisa compreender que é possível, porque eu, assim, acabei recebendo alguns olhares, inclusive de profissionais mesmo, né? Eu passei por alguns obstetras antes de engravidar, eu falei, né, que eu tinha deficiência visual, que eu pretendia ter filho, e você, não que você percebe assim no ar, a pessoa meio que, tipo, fala, não fala diretamente, mas olha só a encrenca que você tá se metendo, não faz isso. Uhum. E depois, na UTI, eu convivi com várias enfermeiras e algumas chegavam para mim e falavam assim, você vai ter ajuda, né, quando for para casa, como se eu não tivesse a capacidade de cuidar dela sozinha. E até, Hum, inclusive, a médica, eu acho que ela me segurou muito na UTI, porque, assim, até o 7º dia, mais ou menos, a Maria Luísa, ela já teve alta.
E aí a gente só estava esperando uma vaga para ir para o quarto. E a própria médica chegou para mim e falou assim: Ah, mas tudo bem, o tempo que você ficar aqui na UTI é bem melhor, porque as enfermeiras elas vão fazer tudo por vocês. No quarto, você que vai ter que fazer sozinha. E aí, de novo, Hum. aquela situação: você vai ter que fazer sozinha, será que você consegue? Né? Então, Duvidando da sua capacidade. então. Aí eu não vi a hora de chegar logo em casa, porque em casa é um meu território, né? Então eu consigo me adaptar, consigo fazer da minha forma. Agora, quando você está no hospital, você acaba ficando um pouco engessada por conta dos profissionais em volta, né? Entendi. Eu não sou mãe, então eu não sei muito sobre esse mundo, mas tem alguma questão ou algum ponto que eu não perguntei, que você gostaria de trazer, que você acha que é importante o pessoal de casa saber sobre a maternidade? Ah, eu acho que o mais importante é você ter a vontade e encarar, porque realmente não é fácil, assim. Uhum, É, a gente tem a parte boa, que é deliciosa. Eu amo uhum, ser mãe, né? E eu gosto muito de acordar, ter a rotininha com ela, mas é muito difícil. Você só consegue ter essa dimensão depois que você tem. Então, para uma pessoa que tem uma rotina dela, né? Ela precisa entrar num novo luto uhum, quando tem um bebê, porque ela vai abrir mão de tudo que ela tinha antes para ter uma nova vida. Então, ela tem que ter essa consciência de que, tendo um bebê, você vai ter uma nova vida e que a vida que você tinha antes não vai ser a mesma. Mas é entendi. delicioso, gente. Eu recomendo para todo mundo que tem vontade de ser mãe que seja. E uma pergunta que eu acho que o pessoal de casa com certeza tem é, no final da história, você perdeu a visão mais fortemente durante o processo? Isso aconteceu, não aconteceu? Isso te impactou, não te impactou? Perdi porque, assim, na verdade foi uma sucessão, né? Na pandemia eu cheguei a ficar entubada, eu fui para UTI também, então ali eu Nossa, eu já não sabia, eu Suzana. fiquei 11 dias na UTI entubada. E aí naquela época eu já perdi um pouquinho mais. E aí quando eu engravidei perdi mais um pouco. Então as pessoas sempre me perguntam hoje, né? Você conhece o rostinho da sua filha? Você consegue ver? E eu, infelizmente, assim, depois que ela nasceu, eu não sei até hoje como que é o rostinho dela visualmente, Uhum, fisicamente. Eu toco nela todo dia, sei cada detalhezinho, mas de ver mesmo eu ainda não conheço o rostinho dela. uhum. Então eu perdi bastante. E ainda tem a catarata, né, que surgiu aí. Uhum. Então tô para fazer uma cirurgia, mas eu perdi bastante da visão mesmo. E isso te gerou alguma questão ou Não, para você valeu a pena, tá ótimo? eu acho que foi fundamental esse tempo de aceitação que eu tive até ter a Maria Luísa, Uhum. porque chega num ponto que você simplesmente não é que você se conforma, você aceita a sua condição Hum, e sabe que não vai mudar. Então, assim, eu não me abalei com isso. Eu sabia que poderia perder um pouquinho mais da visão e, para mim, no nível de aceitação que eu tô agora, não impactou tanto. legal. Poxa, muito bacana te ouvir. A gente está se encaminhando para o final e eu gostaria que você dissesse assim, que mensagem você deixaria para o pessoal de casa, para quem está pensando em ser mãe, que você poderia dizer para as pessoas que estão assistindo? Ah, eu acho que quem tem a vontade de ser mãe, eu acho que só falta a mesma coragem, né? E eu demorei muito para ter a coragem. E a coragem, ela só veio depois que eu trabalhei essa questão da aceitação e da adaptação. Então, para quem está descobrindo, de repente, uma baixa visão agora, está na dúvida, ou para quem já tem a baixa visão, mas ainda falta a coragem, não sei, eu acho que para mim foi fundamental trabalhar a aceitação, a Uhum. adaptação e a coragem. Então, eu acho que foram esses três pilares Pilares. fundamentais, assim, para que eu tomasse a decisão mesmo. Perfeito. Eu acho que assim, resumindo tudo que você está falando, para variar, a realidade é muito mais fácil do que o que a gente imagina. É, verdade. Tem uma questão da ansiedade, que a gente tem uma ansiedade
que faz com que o futuro seja catastrófico. Então, a gente sempre imagina que a gente não vai ter as ferramentas, as possibilidades de solucionar aquele futuro, seja ele qual for. E quando chega o tal do futuro, a gente tem, porque a gente já é outra pessoa, já se preparou para aquilo e vai conseguir manejar aquela situação. É verdade. Então, é muito comum, não só na situação de maternidade, em várias situações da vida, a gente tendo ou não deficiência visual, essa questão de, vai ser muito difícil, vai acontecer, e na hora você se vira, acontece de outro jeito que você nem imaginava. Às vezes as questões que você estava com medo não acontecem, outras questões que você nunca parou para pensar acontecem. Então, é muito legal que você se deu essa oportunidade de vencer as suas barreiras, olhou para si mesma, né? Fez aí um trabalho nitidamente de autoconhecimento, de perceber você mesma, de entender os seus limites e as suas adaptações. Eu acho que essa mensagem que você está deixando para o pessoal de casa, né, de aceitação, adaptação e coragem são pilares muito essenciais, né? A gente precisa mesmo trabalhar o psicológico para lidar com a nossa condição, a gente precisa enfrentar as nossas fragilidades, os nossos medos, porque senão a gente deixará de fazer muita coisa que pode ser muito bacana no futuro, Verdade. né? E a gente precisa se adaptar. E eu fico muito feliz, acho que o pessoal de casa com certeza gostou de ouvir, que você foi se adaptando, foi encontrando jeitos, né? Existem formas e você parece muito tranquila ao contar. Então, realmente dá a sensação de que tá tudo bem, de que foi um processo. Claro, como você disse, não é que é fácil, mas vale a pena. Você ama ser mãe. A Maria Luísa tá aí para mostrar essa coisa fofa, né? Acho que é um processo. Não sou mãe, de novo, mas que as pessoas vivem e dizem que é muito incrível, a melhor coisa do mundo, né? Então, eu fico muito feliz. Acho que o pessoal de casa também gostou bastante. Obrigada, Suzana. Eu que agradeço. Eu vou te dar um presentinho para a gente finalizar aqui. Mas eu gostaria muito mesmo de agradecer a sua participação. Agradecer todo o seu trabalho no Bengala Verde, que foi muito importante. Para mim acho que foi o ponto-chave também da aceitação. Eu não cheguei a comentar, mas trabalhar com a Bengala Verde, com as pessoas com baixa visão, me ajudou muito nessa questão da aceitação. Porque foi a partir daí que virou a chave mesmo, sabe? Que bacana. Bom, pessoal, quem quiser trabalhar voluntariamente com a gente, está aí aberta estamos à disposição. Suzana um dia irá voltar a trabalhar conosco. Sim, com certeza. Por favor. E quem quiser ser atendido, nós temos vários tipos de serviço, inclusive de psicoterapia. Então, se você precisa trabalhar essa questão emocional, entre em contato com a gente. O nosso presente está aqui, Suzana. Eu vou pôr na sua mão, se eu achar a sua mão. Achei! Muito obrigada. Imagina. É uma canequinha que nem essa de água que está na sua frente. Ela é branca, meio bojudinha assim. Ela tem uma tampa que abre e fecha, transparente. E tá escrito em prata, Bengala Verde, com o simbolinho do Bengala Verde. Que legal. Então, agora em casa, você vai poder tomar água, chá, suco, refrigerante, o que você quiser. Quente ou frio, nessa garrafinha. Pra você ser bem Bengaleira Verde. Já mas pra você ser mais Bengaleira Verde ainda. Né? Brigadão, obrigada, Roche. Curtam, compartilhem, comentem. Espero que vocês gostem. Aproveitem esse mês das mães. Um grande abraço a todos.